Olá, boa noite. Está no ar mais um Jornal da RDC. E você confere agora os destaques desta segunda-feira. A operação da Polícia Civil prende criminosos pela morte de homem suspeito de estuprar a própria filha na capital. Ele foi queimado vivo. Escola Imperadores do Samba é a grande campeã do Carnaval 2019 em Porto Alegre. Emater tem expectativa de super safra de verão. E ainda após o Grenal deste domingo, a preparação da dupla para os jogos desta semana. E a previsão do tempo no estado. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A polícia prendeu criminosos que queimaram vivo um suspeito de estuprar a própria filha. 11 pessoas teriam participado, além das 9 que foram presas durante o dia da ação e ainda estão foragidas. As imagens foram gravadas em plena luz do dia. Primeiro, os criminosos espancam o homem. A movimentação da rua não atrapalha os bandidos, que seguem na tortura. Logo depois, prendem ele com pneus e ateiam fogo. Ato chamado pelo tráfico de micro-ondas. Após se darem conta das câmeras de segurança, alguns deles escondem o rosto. O caso começou após a ex-companheira da vítima denunciar que ele teria estuprado a própria filha. Mesmo sem a confirmação do crime, os integrantes da facção fizeram o chamado Tribunal do Tráfico e condenaram o homem a morrer queimado em uma rua aqui do bairro Bom Jesus. Houve esse boato que ele teria estuprado a filha, foi registrada a ocorrência policial, está sendo apurado pela delegacia com atribuição, não é essa delegacia aqui, não é a primeira delegacia de polícia. Não houve confirmação do estupro. Tá? Nos depoimentos durante a investigação, foi trazido também que ele era devedor da facção. Então, acho que o conjunto desses elementos aí que deve ter levado ele a ser levado a julgamento, né? A ordem veio de Elisandra Schutz, conhecida como madrinha pela quadrilha. Ela é a companheira de Márcio Schutz, o alemão Márcio, líder do grupo que cumpre pena de 37 anos na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Não tinha ainda nenhuma ocorrência vinculada a ela, no entanto a gente verifica no sistema de consultas integradas as diversas e semanais visitações que ela fazia enquanto ele estava próximo, né? De alguma forma ainda seguem em contato. O nosso setor de inteligência da Polícia Civil tem feito um trabalho justamente no sentido de não permitir que os líderes que já saíram e já estão no Presídio Federal, num sistema de RDD, não retornem ao estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um grande avanço com o encaminhamento deles ao Presídio Federal e nós estamos trabalhando porque vários crimes eles continuam, mesmo assim, comandando de alguma forma, de forma direta ou indireta. A mulher está foragida, assim como outras 10 pessoas. Na operação deste domingo, foram presos 9 membros da quadrilha. Um adolescente também estava envolvido. Eles vão responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, organização criminosa, tortura e corrupção de menores. A soma das penas pode chegar a 60 anos de prisão. E a polícia ainda segue nas buscas pelos foragidos. A Polícia Civil de Porto Alegre recolheu nesta segunda-feira mais de R$700 mil provenientes do tráfico de drogas. A polícia investiga uma conexão entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Um homem de 37 anos e a companheira de 30 foram presos na manhã desta segunda-feira em um apartamento no bairro Monte Serra, em Porto Alegre. A investigação da Polícia Gaúcha, em parceria com a Delegacia da Praia do Rosa, no sul de Santa Catarina, apontou que o suspeito fazia conexão e distribuição de drogas entre o Rio Grande do Sul e o estado vizinho. Ele também é suspeito de movimentar drogas entre o país e o Paraguai. Foram apreendidos R$726 mil. E desde cedo, pela manhã, de madrugada ainda, já estávamos campanando na casa dele para que tivéssemos um momento exato, né, e certo da sua presença no apartamento para realizar a sua prisão. O suspeito já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Na operação, foram apreendidos 17 quilos de cocaína, 6 quilos de crack e 350 gramas de maconha. Droga de muito boa qualidade, tá? Uma cocaína puríssima mesmo, que com certeza eles iriam diluir essa droga, né, transformar uma quantidade maior para ter mais lucro com isso, mas mesmo assim são 17 quilos, quase 18 quilos de cocaína, que isso aí no mercado, depois no varejo, né, realizaria um valor muito significativo, com certeza ali em drogas tem mais de R$500 mil, fora o valor apreendido, né, totalizando mais de R$1 milhão em apreensões.
O governador Eduardo Leite se reuniu com a bancada federal gaúcha nesta segunda-feira. O encontro teve como tema 2 eixos principais: as emendas parlamentares que a bancada destina anualmente ao Estado e as demandas que o Rio Grande do Sul tem para discutir com a União. A bancada gaúcha no Congresso Nacional tem mais de 250 milhões disponíveis para serem utilizados. Eduardo Leite pediu para que, além da saúde, segurança e educação, fosse dada uma atenção especial à área de infraestrutura, principalmente para as obras que necessitam de poucos recursos para serem finalizadas. Pacto federativo e renegociação da dívida estadual foram outros assuntos discutidos no encontro, que reuniu todos os 31 deputados federais e os 3 senadores da bancada federal gaúcha, além dos secretários de Estado. Em assembleia, nesta noite de segunda-feira, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre decidiu deflagrar greve no dia 26 de março, a partir das 7 da manhã. Há possibilidade de adiamento da data de início. Segundo a categoria, a paralisação vai ocorrer devido ao PLCE 02/19, que retira direitos e acaba com a carreira dos servidores. Também foi decidido intensificar a convocação para audiência pública sobre o projeto de lei, que será no próximo dia 21 de março na Câmara Municipal, às 7 da noite. E a partir de agora, o CPF passa a substituir outros documentos. E será suficiente, inclusive, na apresentação de dados para os cidadãos exercerem obrigações e direitos e até receberem benefícios. Um decreto federal publicado na última semana estabelece essa substituição como um ato preparatório à implementação do Documento Nacional de Identidade. O CPF vai poder substituir os números dos seguintes documentos: da identificação do trabalhador, do PIS/PASEP, o número e série da carteira de trabalho, o da permissão para dirigir ou da CNH, o de matrícula em instituições públicas federais de ensino superior, números de certificados de alistamento militar, de reservista, de dispensa de incorporação e de isenção, o de inscrição em Conselho de Fiscalização de Profissão Regulamentada, também da inscrição do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e números de inscrição em bases de dados públicos federais. E a seguir, confira como foi o desfile das escolas de samba do Carnaval de Porto Alegre. Nós já voltamos. E a Emater divulgou estimativa positiva da safra de verão 2018-2019. Mesmo com as fortes chuvas que foram registradas no início de janeiro na região de cultivo, o setor promete alavancar. A expectativa é que esta seja a segunda maior safra de grãos na história do Rio Grande do Sul. A colheita nesse ano deve se aproximar da casa dos 31.950.000 toneladas de grãos. A projeção só perde para 2017, que registrou mais de 33 milhões de toneladas. Se por um lado a produção de arroz teve uma diminuição em 7,24%, do outro os setores do feijão, milho e soja estão com bons olhares por parte do produtor, que deverá lucrar. Nós teremos um aumento na ordem de 4,60%. Isto é interessante se fazer uma projeção que isto deve colocar nos cofres dos produtores, porque esse é um valor básico da produção que nós fazemos esse cálculo, na ordem de 31 bilhões e 400 milhões de reais, que deve entrar no bolso do nosso produtor. A expectativa é que a produção de feijão no estado tenha crescimento de 5,32%, o milho de 22,32%. Já de soja, a previsão é de aumento de 5,70%. Mesmo com as interferências agrometeorológicas, o setor está aquecido e poderá captar bons resultados. Então veja que essas produções, uma está compensando a outra em termos de estado. Claro que não para a produção de arroz. Os produtores de arroz tiveram uma queda nessa ordem de 7% na produção total, naqueles municípios principalmente que tiveram intempérie. E agora chegou a hora da previsão do tempo. A semana começou com instabilidade em diversas regiões. Aqui na capital, o tempo ficou nublado nesta segunda-feira, com pancadas fracas de chuva. Vamos conferir então como é que será na terça-feira nas diferentes regiões.
Porto Alegre vai ter predomínio da nebulosidade novamente. O sol pode aparecer entre nuvens, mas há previsão de novas pancadas rápidas. Temperaturas variando entre 16 e 27 graus. Na Serra, nebulosidade, mas com predomínio de sol. Máximas de 26 graus em Caxias do Sul. No norte, em Passo Fundo, tempo instável, com previsão de pancadas isoladas. Temperaturas variando entre 14 e 27 graus, assim como em Erechim, onde elas não passam dos 28 graus. O tempo também fica instável por lá. No litoral norte, temperaturas amenas e não deve chover. Nebulosidade e temperaturas variando em Capão da Canoa entre 18 e 25 graus. E agora chegou a hora do esporte aqui no programa. Depois da derrota no último Grenal, agora nesse domingo, o Internacional agora foca no jogo de quarta-feira em casa contra o Novo Hamburgo. O técnico Odair Hellmann fala um pouco sobre a escalação, todos os detalhes com o repórter Pedro Oliveira. O Colorado jogou no último domingo contra o Grêmio e perdeu por 1-0. O gol foi marcado pelo lateral direito gremista Leonardo Gomes. Os dois times estavam com os jogadores reservas em campo. E Nonato, meio-campo, Colorado foi expulso ainda no primeiro tempo. A gente fez um bom jogo. Claro que não é desculpa um a menos, mas tem que correr mais, tem que lutar mais. Isso fez com que a gente tomasse o gol. Mas vamos lá, segue o trabalho. Já nesta segunda, o Colorado treinou pela parte da tarde, se preparando para o jogo da próxima quarta-feira, que acontece contra o Novo Hamburgo, fora de casa. Olha, quarta-feira, já como eu falei, e agora quarta, domingo, dificilmente a gente vai conseguir repetir a mesma equipe. Provavelmente vai ser uma equipe diferente também da que jogou hoje. Não sei te dizer qual é a equipe, porque isso é uma questão, não é do treinador, mas entendo que dificilmente vai se repetir, né, a equipe de hoje na quarta-feira. E depois da vitória, o Grêmio agora se prepara para o jogo de quarta-feira contra o Pelotas pela última rodada na fase de grupos. As informações com o repórter Guilherme Paz. Depois da vitória por 1-0 no Clássico Grenal na noite de ontem, o Grêmio se reapresentou hoje no CT Presidente Luiz Carvalho. O próximo confronto já é na quarta contra o Pelotas fora de casa. E Renato já afirmou que vai mandar os jogadores alternativos para o confronto. E uma das atrações deve ser o jovem Darlan Mendes, ele que fez a sua estreia contra o São José. Já classificado para a próxima fase da competição, o tricolor aguarda o término da última rodada para conhecer o seu adversário nas quartas do Gauchão, que já é no próximo final de semana. Quarta-feira é alternativa de novo. Alguns jogadores vão ficar treinando, a parte física, a parte técnica, a parte tática, a gente tem que aproveitar que basicamente é a nossa última semana. Então, a semana cheia, a gente tem que aproveitar bem, até porque o Grêmio está classificado, tem a vantagem de 7 pontos, 7, 8, 7, sei lá, do segundo colocado. Enfim, nós conseguimos o nosso objetivo de, pelo menos até então, de jogar sempre a segunda partida em casa. Então não tem necessidade. E agora nós vamos para o comentário do João Batista Filho. Vai ser um Grenal diferente na memória de gremistas e colorados. Aliás, sequer acho que vai ficar muito na memória dos dois. Um Grenal de reservas. Decepcionante porque o Internacional tinha a chance de vencer na casa do adversário, o que não acontece desde 2014, com gols do Rafael Moura, lá atrás. E principalmente porque o Grêmio tinha a chance de, quem sabe, com o time titular, fazer até uma goleada histórica. Pelo menos o que os 44 mil gremistas que foram estavam pensando nisso na arena. Não foi uma boa partida, alguns lances ríspidos, ok, uma ou outra chegada à frente. Aliás, nada, não teve muita chegada à frente. Um gol do Grêmio e quem sabe mais uma chegada que o Trellis perdeu um gol. E só, nada mais do que isso. Renato admitiu que o seu time parou no segundo tempo. O Inter acredita que poderia ter feito mais. Começou a desviar o foco, colocar a culpa no Daron. Depois afirmou que o Nonato usou esse jogo para ganhar experiência. É o fato que essa partida, esse Grenal, não vai ser simbólico. Vai ser só mais um nos mais de 400. 418 clássicos, a bem da verdade. Agora, o Grêmio pega o Pelotas na quarta, fora de casa, um time completamente alternativo. Renato sequer deve ir, assim como o Diego Tardelli, que é reserva no momento, mas sente dores musculares. No Inter, a dúvida é saber se vai colocar força máxima ou reservas contra o Novo Hamburgo na quarta.
Aposto em um time completamente alternativo também, apesar do treino com portões fechados. Grenal para apenas cumprir tabela. Não tivemos nada de interessante nem o que comemorar. Aliás, talvez os 44 mil na arena e olha lá. Tá certo, obrigada, JB. E nesse final de semana, as escolas de samba de Porto Alegre agitaram a avenida do Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte da capital. Carnaval da Resistência, Carnaval da União. Porque, afinal, a união faz a força. Não somente para empurrar os carros alegóricos, mas para colocar as escolas de samba na avenida. O desfile em Porto Alegre foi simples, mas teve brilho, passista, bateria, tudo que um carnaval de verdade tem direito. Palco da alegria, da folia, do grito por justiça. O carnaval aqui em Porto Alegre também foi palco de discussões que envolvem não só o Rio Grande do Sul, mas também todo o país. Aqui, por exemplo, em uma das alas da Samba Puro, foi relembrada a trajetória da defensora dos direitos humanos, Marielle Franco, que foi assassinada em março de 2018. Carnaval da Resistência, carnaval de protestos. E a gente está junto com eles nessa resistência, nesse protesto, com relação ao carnaval, com relação às mulheres, com relação a tudo que está acontecendo contra esse não apoio, essa questão das mulheres aqui. Se em 2018 o som do tamborim não ecoou por estas bandas, a gente viu que em 2019 foi bem diferente. Mesmo sem recursos públicos e com uma estrutura sem as arquibancadas, as escolas, elas mesmas, se mobilizaram para a folia acontecer. As arquibancadas foi uma questão de custo, né? O custo da arquibancada ficou muito inviável, né? Em função de que as arquibancadas que atendem aos bombeiros, tem poucas empresas no estado que vendem, que fornecem as arquibancadas. Então inviabilizou colocar a arquibancada. E as tendas é justamente isso, né? É a estrutura mais simples que tem, não precisa elevação em relação ao piso e esse é o resultado. As escolas da Série Prata e as 6 escolas do Grupo Ouro abrilhantaram a avenida. Alegria de quem faz bonito com o samba no pé e a gratidão de quem assistiu esse show da cultura brasileira. Nosso povo está aí, alegre, feliz, trabalhou duro para colocar o espetáculo na avenida. A estrutura é mais simples? Foi o que a gente pôde. A gente não sonha com o que não é nosso, a gente não trabalha com o que é nosso. A gente trabalha com o suor do nosso povo. Carnaval da Resistência para quem luta há anos e para quem chega agora e apoia essa mistura de culturas, traduzido no samba enredo, no samba no pé. Sacanagem deixar a gente assim, né? Tem que ter um carnaval forte aqui, já foi bem forte, tem que ser de novo. É o primeiro ano que a gente veio para apoiar o Carnaval Gaúcho. Maravilhoso, muito bom! Muito bom! Samba puro! E o resultado de tudo isso a gente vê agora. A Escola Imperadores do Samba é a grande campeã do Carnaval 2019 aqui em Porto Alegre. Um último ajuste aqui, outro ali. Já na primeira noite do desfile das escolas de samba de Porto Alegre, no Complexo Cultural do Porto Seco, a turma toda estava assim, cheia de animação, ansiedade a mil, para ver a bateria na avenida, ver o puxador levantar a galera e se puxar no gogó. Afinal, são 55 minutos de apresentação, não é para qualquer um. Quem desfilou, protestou. Quem assistiu, também. De Mandela, falar da África, falar de Bambas. Foi assim, através dos seus movimentos, que a comissão de frente da Azul e Branco resumiu muito bem o samba enredo da escola, que abriu os desfiles da Série Ouro do Carnaval Gaúcho. Todo, né? O carnaval num todo é carnaval da superação, com as dificuldades de todas as escolas. A segunda escola a desfilar foi a União da Vila do IAPI. O Trem da Alegria homenageou no samba enredo o ex-governador do estado, Alceu de Deus Colares, que pisou na avenida e foi o destaque de um dos carros da vila.
entra na Avenida Última Escola do primeiro dia de desfile. As baianas da Imperatriz Dona Leopoldina mostraram o que é que a baiana tem. E sim, tem samba no pé. A escola contou a história de Triunfo, palco de grandes batalhas da Revolução Farroupilha. No segundo dia de desfile, a avenida virou um verdadeiro arraiá, porque a Império da Zona Norte falou sobre São João no samba enredo. Uma bateria bem caipira e cheia de energia agitou a galera. A Vermelho e Branco trouxe os bastidores para o Porto Seco, falou da sua história, trouxe os anônimos para dentro da avenida, aqueles que lutaram para a trajetória da Imperadores do Samba seguir firme e forte. E fechou seu desfile com um bolo de aniversário, para comemorar os 60 anos de fundação. Tinga, teu povo te ama, te venera, te espera. A chuva deu trégua, ou melhor, nem deu, e o tempo ficou firme para a última escola colocar o samba para ferver. Quem é rei não perde a majestade. Esse foi o samba enredo da maior escola de Porto Alegre, que abriu o desfile com os ícones da história e do mundo pop. Lampião, Roberto Carlos e Pelé apareceram por lá. Quem acompanhou os desfiles foi o ícone do carnaval carioca, Mestre Marcão, que por 15 anos ficou à frente da bateria do Salgueiro. Existe uma cultura e essa cultura não pode morrer. O samba está agonizando, mas nunca vai morrer. Cada escola, uma história, um show da cultura brasileira. Entre tantas cores e temas, a Imperadores do Samba foi a grande campeã do carnaval gaúcho. Era tanta energia que foi impossível não cair no samba. Título para uma, vitória para todas. Sim, as escolas de samba colocaram o carnaval na avenida e provam que o samba gaúcho não pode parar. Parabéns para as escolas, parabéns para Imperadores. O Jornal da RDC fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 10 da noite. Mais notícias amanhã no Rio Grande em Movimento. Fique agora com o Cruzando as Conversas. Uma boa noite para você.